A viagem começa em Leeds, que durante o século XIX deixou de ser uma cidadezinha e virou um grande centro industrial. No Parque Nacional de Yorkshire Dales ficam Gordale Scar e Malin Cove, duas belezas naturais criadas há milhões de anos. O século XIX foi a grande era das ferrovias, e trens ainda passam pelos 24 arcos do viaduto de Ribble Head. Yorkshire Dales é uma das paisagens mais bonitas da Inglaterra, e Swaledale é uma das mais visitadas. Após a invasão normanda de 1066, grandes castelos como o de Richmond foram construídos para intimidar a população. A viagem termina no Parque Real de Studley, um jardim do século XVIII tão visionário que agora é Patrimônio Mundial da Unesco. A cidade de Leeds se destacou durante a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. Ela se tornou uma grande cidade-fábrica com engenharia, fundições, gráficas e outras indústrias em crescimento. De cidade mercantil no século XVI, Leeds se tornou um centro urbano muito povoado em meados do século XX. A indústria trouxe riqueza e belos prédios marcaram o sucesso da cidade. Um dos mais suntuosos é a prefeitura, construída nos anos 1850 e uma das maiores do país. Foi projetada em estilo clássico para exibir poder e sucesso. Está situada num monte feito especialmente para deixá-la mais imponente. No local ficava a Câmara do Conselho, mas nos anos 1930, um novo centro cívico foi construído perto dali. A obra foi grandiosa para gerar postos de trabalho numa época de desemprego. O Corn Exchange foi concluído em 1863 e agora foi convertido num shopping para pequenos varejistas independentes. Leeds também conta com o maior mercado coberto da Europa, com mais de 800 barracas. Ele foi inaugurado em 1822. Em 1884, o Sr. Marks e o Sr. Spencer abriram uma barraca que vendia tudo a 1 centavo. Agora a Marks Spencer tem quase 1000 lojas em todo o país e é uma das maiores varejistas de roupas e alimentos da Inglaterra. Leeds continua sendo um grande centro industrial e o terceiro maior do país. A paixão dos ingleses pelo cricket é visível em Headingley, nos arredores da cidade, onde as partidas teste internacionais são realizadas desde 1899. Também é o lar do Yorkshire County Cricket Club, um dos melhores times do país. Perto dali, nas margens do rio Aire, está a Abadia de Kirkstall, fundada há 800 anos e deixada em ruínas pelo rei Henrique VIII no século XVI. Apesar de estar em ruínas, é um dos mosteiros cistercienses mais completos da Inglaterra e um dos 3 templos religiosos que esta viagem vai mostrar. Do século XVII em diante, muitos investidores ricos enriqueceram ainda mais com a prosperidade da indústria dentro e ao redor de Leeds. Uma dessas pessoas foi Sir Arthur Ingram, que em 1622 comprou a propriedade Temple Newson e reconstruiu uma casa anterior. Ao redor do telhado, há uma inscrição louvando a Deus, declarando lealdade ao rei e desejando saúde e fartura dentro da casa dele. Arthur e os descendentes dele continuaram aprimorando a propriedade ao longo de 300 anos. Em 1992, a casa foi vendida para a Leeds Corporation, que já tinha feito uma compra compulsória de parte da propriedade para mineração. Agora, Temple Newson e o parque são uma atração muito valorizada pela população. Ao leste de Leeds se situa a mansão Bramham Park, construída no início do século XVIII e possivelmente projetada pelo dono Robert Benson, que foi membro do parlamento e, durante um tempo, ministro da Fazenda. Ele também deve ter projetado o jardim depois de ter visitado a Itália e visto os jardins barrocos de lá. O jardim tem um muro de contenção e é composto por avenidas difusas, uma alameda larga e um canal em forma de T.
À medida que criou o jardim, Benson passou do estilo formal para algo um pouco mais naturalista. Ele também deixou o fim das avenidas sem adornos para fazer a propriedade parecer interminável, como era o costume na época. A moda mudou e a filha e o genro dele construíram vários monumentos no jardim para criar pontos focais na paisagem. Mas eles não viram necessidade de alterar o projeto original. O Jardim de Brahman Park é um dos poucos sobreviventes originais desse período, em grande parte porque a casa e o parque foram negligenciados durante mais de um século, evitando que fossem modernizados. Ao norte de Leeds está uma das casas mais suntuosas do país, Harwood House. Edwin Lascelles, primeiro barão de Harwood, não economizou em nada. Ele contratou John Carr, um dos melhores arquitetos da época, e Robert Adam, o designer de interiores mais em voga. Boa parte da mobília foi feita pelo melhor marceneiro da época, Thomas Chippendale. E quem melhor para criar o parque de 400 hectares ao redor da casa nova, incluindo um grande lago artificial, do que o renomado paisagista Lancelot Brown, vulgo Capability Brown. A casa permaneceu praticamente inalterada até os anos 1840, quando ganhou um segundo andar nas duas alas laterais para a construção de mais quartos, além de um grande terraço e um jardim formal. A Harwood House está entre as 10 maiores mansões rurais da Inglaterra que são propriedade privada e atrai cerca de 200 mil turistas por ano. A Revolução Industrial durante o século XIX mudou radicalmente a paisagem de várias formas. Uma delas foi a construção de tecelagens enormes e o início da produção em massa. Esta é Manningham Mills, que nos anos 1870 foi a maior fábrica de seda do mundo. No auge, a tecelagem empregou 11 mil homens, mulheres e crianças e produzia têxteis de alta qualidade como veludo e seda. Agora ela foi convertida em apartamentos, lojas e espaços públicos abertos. Outra alteração da paisagem foi proporcionada pela construção de mais moradias necessárias para as novas tecelagens e fábricas. Estas são as Salts Mill e a Vila Operária Saltaire, construídas por Sir Titus Salt nos anos 1850. Ele tinha observado outras fábricas têxteis e ficou decepcionado com as condições de trabalho. Os operários eram pobres, a maioria tinha doenças, ganhava pouco e era explorada. Máquinas perigosas e turnos longos, às vezes passando de 16 horas por dia, resultavam em acidentes frequentes. Titus Salt decidiu melhorar as condições de trabalho, a moradia e a qualidade de vida dos operários dele. Ele construiu uma vila de casas de pedra que eram muito melhores do que a maioria dos barracos da época. Ele construiu lavadores com água encanada, casas de banho, um hospital e um instituto recreativo e educacional com biblioteca e sala de leitura. Também havia um auditório, uma sala de sinuca, um laboratório de ciências, um ginásio, asilos, terras arrendadas e um parque para tomar ar puro e praticar esportes. Numa época em que não existia ensino público, ele deu escola para os filhos de todos os operários dele. Esta cidade modelo representava um grande exemplo de planejamento urbano vanguardista do século XIX e agora é patrimônio mundial da Unesco. Talvez a maior mudança na paisagem durante o rápido crescimento da industrialização tenha sido a disseminação das ferrovias, que no final do século XIX já alcançavam quase todas as partes do país. Em 1836, existiam apenas 600 quilômetros de trilhos, mas 10 anos depois já eram mais de 35 mil quilômetros. Porém, nos anos 1960, muitos ramais ineficientes foram fechados e o diesel substituiu o vapor. Isso fez grupos de preservação restaurarem e operarem locomotivas a vapor como esta, na Keighley and Worth Valley Railway.
Agora, esta ferrovia de 8 quilômetros transporta mais de 100 mil passageiros por ano. Este ramal ferroviário ficou famoso nos anos 1970 por causa da filmagem do belo Quando o Coração Bate Mais Forte. E 50 anos depois, ainda atrai turistas do mundo todo que são fãs do filme. Uma das estações da ferrovia fica em Haworth, um lindo vilarejo perto de Haworth Moor. Mas este lugar é relevante porque em 1820, o reverendo Patrick Bronte se mudou para a casa paroquial com a esposa e os 6 filhos. Entre eles, as escritoras Charlotte, Emily e Anne Bronte, que se tornariam mundialmente famosas. Elas escreveram alguns dos romances mais conhecidos do século XIX, incluindo Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes e A Senhora de Wildfell Hall. Em 1928, um doador particular comprou a casa paroquial, a transformou num museu e a doou para a Sociedade Bronte. Desde então, vários doadores contribuíram para a coleção e o local se converteu num importante centro para acadêmicos e pesquisadores. As irmãs buscavam inspiração fazendo longas caminhadas nas charnecas acima do vilarejo. Lá, podiam dar asas à imaginação. Para as irmãs, as charnecas eram muito mais do que uma parte da paisagem. A beleza e o perigo da região estão refletidos em alguns personagens dos livros delas. Dizem que as ruínas da casa rural Top Withens e a localização remota inspiraram a casa de Heathcliff em O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte. Ao norte se situam o Parque Nacional de Yorkshire Dales e 2 belezas naturais interessantes. A primeira é Goredale Scar. Ela se formou com a água que escorreu das geleiras e infiltrou as fendas nas rochas. Eras glaciais sucessivas esculpiram cada vez mais a garganta ao longo de milhares de anos, produzindo o cenário atual. Na ponta sul, o rio que corre pelo desfiladeiro fez um buraco na pedra, criando uma imagem impressionante. Ao longo dos séculos, a Goredale Scar atraiu muitos artistas, inclusive o poeta William Wordsworth, que escreveu: "Deixe seus pés irem ao abismo de Goredale, formidável como o covil onde os jovens leões repousam." A segunda beleza natural é Malin Cove. Este paredão calcário curvado e de 70 metros de altitude foi formado por uma cachoeira gigante que transportou água derretida de geleiras no fim de várias eras glaciais ao longo de milhões de anos. No topo, há um pavimento calcário com uma superfície desenhada que lembra paralelepípedo. Como o calcário é levemente solúvel em água, especialmente em chuva ácida, a corrosão criada pela entrada das águas nas rachaduras pode produzir este aspecto impressionante. Agora, o paredão de Malin Cove desafia escaladores e protege o ninho de um casal de falcões peregrinos que podem ser vistos no verão voando na companhia das andorinhas e das gralhas que também habitam Malin Cove. Perto dali, em Grassington, dentro dos modernos cercados de pedra, estão os restos de um amplo sistema de cultivo pré-histórico que se estende por uma área de quase 120 hectares. Uma série de cercados quadrados e retangulares ainda podem ser vistos e permanecem intocados há milhares de anos. O tamanho reduzido dos campos indica que eles deviam ser usados para o plantio de lavouras e não como pasto para animais. Os bancos de terra deviam sustentar cercas vivas ou de madeira. É impressionante que estes cercados tenham sobrevivido. Deve ter sido porque esta terra só foi usada como pasto para ovelhas e gado e não foi arada para o plantio de lavouras. Em meados do século XIX, nada detinha a expansão das ferrovias pelo país. Nem mesmo terrenos difíceis. Cortes foram escavados,
pontes e túneis foram construídos, e quando aparecia um vale no caminho, bastava fazer um viaduto. Este é o viaduto de Ribble Head, construído nos anos 1870 por mais de 2.000 homens que trabalharam ao longo de 5 anos. Eles moravam, muitas vezes com a família, em acampamentos temporários ao redor do canteiro de obra. Mais de 100 trabalhadores morreram em acidentes, brigas ou surtos de varíola. O viaduto de Ribble Head tem 400 metros de extensão, uma altitude de 32 metros acima do leito do vale e tem 24 arcos. Ele faz parte da linha ferroviária Settle-Carlisle. Pode não ser o viaduto mais alto nem mais extenso, mas é sem dúvida um dos mais bonitos. Na ponta leste de Yorkshire Dales se situa o Castelo Bolton. Foi construído no século XIV e é um dos raros castelos que nunca foram vendidos. Ele continua sendo dos descendentes do construtor original, Sir Richard Scrope. O castelo está em ruínas porque foi parcialmente demolido durante a Guerra Civil do século XVII, da qual ele nunca se recuperou. Talvez a moradora mais famosa do castelo tenha sido Mary, rainha da Escócia, que passou 6 meses aqui como prisioneira real da rainha Elizabeth I em 1568. Ela levou uma grande comitiva de cavaleiros, damas de companhia e criados. Com tantas pessoas na casa, várias tiveram que se instalar no vilarejo, que se desenvolveu no caminho para o castelo. Algumas das paisagens bucólicas mais bonitas da Inglaterra estão nos vales rasos de Yorkshire Dales. E uma das mais visitadas por turistas é Swaledale, onde o rio Swale se contorce vale abaixo, passando por pequenos vilarejos de pedra, como Mulcair. O nome vem dos vikings e significa campo estreito e recém-cultivado. Agora, a estalagem do vilarejo é ponto de partida para muitos turistas que vêm caminhar por esta paisagem exuberante que permanece praticamente inalterada há séculos. O turismo se tornou importante para a economia local e Swaledale atrai milhões de visitantes por ano nos meses de verão, quando o lugar está mais bonito. Porém, no inverno pode fazer muito frio e tudo fica coberto de neve. Por isso, em cada campo cercado de pedra, há um celeiro de pedra usado para guardar o feno cortado no verão e que vai alimentar os animais no inverno. O conjunto formado por campos murados, celeiros e prados é uma característica especial de Swaledale e fica mais bonito na primavera com o desabrochar das flores silvestres. A viagem deixa Yorkshire Dales e segue para o extremo norte dos Peninos, uma cordilheira que corta o norte da Inglaterra ao meio. O local é conhecido pelo clima imprevisível, pela névoa e pelas nuvens baixas. Descendo o rio Tees, rumo ao próximo destino, o helicóptero precisa voar baixo e devagar sob um banco de nuvens. Esta é a cachoeira High Force, onde a água despenca de um precipício de 22 metros em 2 etapas. Por causa da exuberância, muitos pensam que esta é a cachoeira mais alta da Inglaterra, o que é um engano. Mas talvez o erro se deva ao fato de High Force ter o maior volume de água em queda contínua quando está na capacidade máxima. Além de deslumbrante, é uma força da natureza, e a água com cor de turfa cria um verdadeiro espetáculo. Este é o Castelo de Richmond, e um dos melhores exemplos de construção normanda da Inglaterra. O castelo foi iniciado logo após a invasão de Guilherme o Conquistador em 1066. Depois que o rei esmagou uma rebelião no norte da Inglaterra, o castelo serviu para mostrar que qualquer oposição aos novos governantes normandos seria silenciada sem piedade.
A torre de homenagem se destaca na cidade e devia intimidar a população. Porém, no século XVI, na era dos Tudor, a rivalidade interna tinha acabado e não havia mais necessidade de castelos como o de Richmond, que aos poucos virou ruína. Agora o castelo está sob os cuidados do English Heritage e é um prédio histórico e um sítio arqueológico de importância nacional. No North York Moors fica a remota abadia cisterciense de Rievaulx. Ela foi fundada no século XII e amplamente destruída pelo rei Henrique VIII no século XVI, durante a dissolução dos mosteiros. No século XVIII, ela tinha se tornado uma ruína romântica, mas estava prestes a fazer parte do projeto paisagístico ambicioso do proprietário de terras Thomas Duncombe. Na era do paisagismo e de um estilo mais naturalista, ele criou um longo terraço curvo e gramado na colina acima da abadia antiga. Na ponta sul, ele construiu um templo dórico redondo. Dali, os hóspedes podiam passear pelo terraço e admirar as ruínas por espaços entre as árvores. A curvatura do terraço e os cortes oblíquos revelavam uma perspectiva diferente. Na ponta norte há uma casa de banquetes no estilo clássico, com uma cozinha no porão. Aqui, os hóspedes de Thomas Duncombe se distraíam enquanto aguardavam o piquenique. Este raro exemplo de paisagem do século XVIII agora está sob os cuidados do Fundo Nacional, que fez uma ampla restauração. A viagem termina no Parque Real de Studley, um jardim do século XVIII tão visionário que agora é Patrimônio Mundial da Unesco. Ele foi iniciado por John Aislabie e continuado pelo filho dele, William. Eles represaram o rio Skell num vale e criaram um canal central e uma série de lagos que refletiam as imagens do céu que estão em constante transformação. A água que corria do canal e passava por uma colina também contribuiu para o jogo de luz e o som relaxante da água corrente. O jardim foi inspirado nos projetos de grandes paisagistas franceses, como André Lenotre no Palácio de Versalhes. Este jardim de beleza serena também podia ser visto do topo do vale, onde monumentos foram construídos para surpreender as pessoas que passeavam pelo local. Nesta época, os jardins formais começaram a ser substituídos por um paisagismo mais informal, em que a natureza continuava sendo domada e adaptada pelo homem. Com o crescimento do romantismo em meados do século XVIII e ruínas como a da abadia de Rievaulx virando moda, William Aislabie ampliou o jardim rio acima para incluir a abadia de Fountains, o destino final da viagem e a maior ruína monástica do país. Ela foi fundada em 1132 por 13 monges que queriam levar uma vida devota e simples longe da cidade. A terra ao redor de Fountains tinha água doce, era abrigada e o solo era fértil. O número de monges aumentou e eles passaram a seguir a austera ordem cisterciense, introduzindo irmãos leigos que eram basicamente trabalhadores. Assim, os monges se livraram das tarefas diárias e tinham mais tempo para se dedicar a Deus, em vez de lavrar a terra. Por causa da ajuda dos irmãos leigos, Fountains se tornou muito rica. No entanto, em 1539, durante a dissolução dos mosteiros, os homens do rei chegaram, destruíram parte dos prédios e expulsaram os monges. As ruínas da abadia passaram por vários donos até serem compradas por William Aislabie em 1767 e incorporadas ao Parque Real de Studley. Agora, a abadia e o jardim estão sob os cuidados do Fundo Nacional. Um belo lugar para concluir esta jornada.